Já está a Maria João também. Pedro Marques, está ali? Estão todos. Começar? Ok, muito boa noite a todos. Eu peço desculpa de alguns problemas que possam existir em termos de rede, porque houve uma avaria, não provocada pela Câmara Municipal, mas sim por umas obras, não sei de quem são, mas umas obras na Estrada Nacional número 107 que danificou o cabo coaxial. Portanto, tivemos sem net todo o dia e só amanhã é que com certeza temos a net a 100%. Portanto, algumas anomalias que poderão ocorrer, nós não nos sentimos responsáveis, vamos tentar, e por isso eu agradecia que nos ajudassem a mesa para que se consiga fazer esta reunião de acordo com o que está estipulado e tentarmos finalizá-la. Queria saudar o Sr. Presidente da Câmara, saudar os seus vereadores presentes, saudar a Secretária de Mesas, a doutora Márcia está em Lisboa, via Zoom, saudar os seus deputados, saudar o público que nos está a acompanhar esta sessão em casa e vamos dar então início aos trabalhos da 9ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal. Esta sessão não tem período antes da hora do dia, porque é extraordinária, e também não tem intervenções do público. Pedidos de substituição, o Sr. Deputado Manuel Azenco, Presidente da Junta do Castelo da Maia, pediu-se a substituição pelo Sr. Deputado Daniel Jorge Monteiro, já foi identificado. O Sr. Deputado Francisco José Couto e Silva, do Bloco de Esquerda, foi substituído pelo Sr. Deputado Silvestre Gomes Pereira, que eu conheço perfeitamente e está identificado também. Vamos começar a dar início então ao período da ordem do dia. Eu ia então pôr à discussão o primeiro ponto, que é instrumentos da gestão previsional 2021 meio ambiente, para conhecimento este ponto. Portanto, se alguém pretender algum esclarecimento. Muito obrigado. Sr. Deputado, por favor, Sr. Deputado Alfredo Maia. Senhor Presidente, Srs. Deputados, Srs. Vereadores, caros cidadãos que nos acompanham, sobre o documento trazido ao conhecimento desta Assembleia, que não dispensa a devida apreciação pelos grupos municipais, a CDU gostaria de salientar alguns aspectos de importância relevante. Em relação à política de pessoal, é manifesto que a Meio Ambiente, a empresa municipal, pretende prosseguir não a dotação e manutenção de um corpo próprio que responda a todas as necessidades com a, permita uma expressão, camisola do município, mas prosseguir a estratégia de privilegiar o recurso à contratação de força de trabalho por interpostas empresas, vulgo outsourcing. É uma opção errada, não só do ponto de vista dos princípios de uma relação laboral justa, mas também quanto ao que representa de risco de falta de identificação com um serviço público que exige dedicação e zelo que só os trabalhadores da casa asseguram melhor. Essa opção é ainda mais errada quando a Meio Ambiente pretende manter e alargar o regime de subcontratação na recolha de resíduos porta a porta, um serviço que pela sua natureza e pelas necessidades tantas vezes de contacto direto com os munícipes, recomenda um elevado grau de identificação com a empresa. Os trabalhadores são frequentemente o único rosto, o primeiro ou mesmo único rosto que os utentes conhecem.
Salienta-se que dos mais de 10 milhões e 600 mil euros do orçamento da empresa, mais de 6 milhões e 200 mil, isto é, quase 59%, destinam-se a subcontratos, serviços especializados e serviços diversos, a título de fornecimentos e serviços externos. Salienta-se ainda que esta política é consentânea com a prática de precarização das relações de trabalho que a própria Câmara Municipal mantém. De facto, analisando os mapas de pessoal constantes das grandes opções de plano já discutidas nesta Assembleia, verifica-se que a Câmara tem 272 trabalhadores em regime de prestação de serviços e outros, ou seja, quase um quarto de trabalhadores em regime de precário, num total de 1.127 trabalhadores do quadro pessoal. Finalmente, um reparo aos rendimentos orçamentados como subsídio à exploração, num total de 2.389.920 euros. O valor esperado pelo contrato de programa para a limpeza urbana é de 1.804.800 euros e não de 1.804.755, como fixado no contrato. O valor inscrito a título de contrato de gestão delegada é de 585.000 euros e 120 e não de 585.052 previstos no contrato. Pode haver quem considere que se trata de minudências, estas pequenas diferenças, mas tratando-se de verbas previstas com exatidão em instrumentos formais, isto é, o contrato de prestação de serviço, que dão origem à prestação de serviço ou de contrato de programa, que dão origem à sua inscrição orçamental, talvez seja mais adequado fazê-los constar com o devido rigor, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Este ponto veio para conhecimento. Não sei se o Presidente quer dizer alguma coisa. Não sei se... Não. Muito obrigado. Vamos entrar então no ponto 1.2, que é o Plano de Atividades e Orçamento de 2021 e Plano para o Triênio 2022-2024 EM, para conhecimento também. Não havendo inscrições. Deputada Carla Ribeiro, por favor. Boa noite a todos. Por favor, muito obrigado. O Plano de Atividades e o Orçamento da Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, que aqui vem à nossa apreciação, embora a título de mero conhecimento, levanta ao Grupo Municipal da CDU algumas preocupações. Com base nos resultados do primeiro semestre de 2020, vertido no ponto 1.8 desta ordem de trabalhos e nos relatórios trimestrais, pontos 1.9 e 1.10, parece-nos otimista e pouco avisada a elaboração do orçamento para 2021, quando os resultados no primeiro semestre foram de 202.940 euros, com um resultado negativo na ordem dos 79.000 euros, uma quebra de 35% em comparação com o período homólogo. Face à atual conjuntura económico-social, ainda condicionada pela epidemia, não teria sido mais prudente elaborar um orçamento mais próximo do real, uma vez que se espera alcançar receitas no valor de 638.958 euros no estacionamento e 788.358 euros com o processo contraordenacional mais frequente no aeroporto e que, em resultado da quase paragem do setor turístico e aeroportuário, apenas atingiu os 20.000 euros no primeiro semestre. Ainda relativo ao aumento das competências da EMM, com o processo contraordenacional em todo o território concelhio e as necessidades de recursos humanos e materiais que daí advêm, parece-nos insuficiente a contratação de apenas mais 2 trabalhadores, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, este ponto é para conhecimento. Sr. Presidente, vamos seguir então para o ponto seguinte. Ponto 1.3, Espaço Municipal, Plano de Atividades e Orçamento de 2021, também para conhecimento. Eu quero me inscrever, Sr. Presidente. Não percebi. Quero me inscrever. Faz favor. No Plano de Atividades e Orçamento para 2021 da Empresa Espaço Municipal é mencionada, embora de forma muito sucinta, a Estratégia Local de Habitação e a estruturação de uma candidatura do município ao primeiro direito. Assim, ficamos a conhecer que o município identificou 893 famílias
em situação habitacional indigna, a alojar com o apoio do programa Primeiro Direito. Ora, na sessão de 16 de dezembro de 2019, a CDU chamou a atenção para o facto da Espaço Municipal referir ter registado um elevado número de pedidos de habitação social, mas nada a dizer, isto é, não quantificar as necessidades em termos de fogos, aliás, postura que continua a manter e dados que continua a ocultar. Na altura, e com base em dados fornecidos para a elaboração do Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional, publicado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana em fevereiro de 2018, o número de famílias a realojar no município da Maia era de 794. No espaço temporal que medeia estes dois documentos, o número de famílias a necessitar de uma habitação condigna e a preços acessíveis aumentou cerca de 12%, e num ano que se aproxima e vislumbra muito difícil em termos económicos, com famílias cujos rendimentos diminuíram substancialmente e com dificuldades acrescidas para fazer face às despesas, nomeadamente com a habitação, créditos ou rendas, é expectável que a situação de carência habitacional seja ainda pior. Assim, parece-nos, tal como na altura o dissemos e hoje voltamos a repetir, continuamos com um sério problema habitacional. Além das responsabilidades do Estado, no que ao município diz respeito, é necessária uma discussão séria e aprofundada, impondo-se desde já que o Executivo disponibilize os elementos solicitados pela CDU há mais de 2 anos e esclareça qual a situação da elaboração da Carta Habitacional do município, bem como do Regulamento Municipal de Habitação. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Também este ponto é para conhecimento. Sr. Presidente, quer dizer uma palavra? Ponto 1.4, Fundação do Conservatório de Música da Maia, Plano e Orçamento, também para conhecimento. Não havendo inscrições, todos tomaram conhecimento. Ponto 1.5, ajustamento do apuramento da dívida bruta efetuada no relatório de gestão de 2019, apresentado em maio de 2020, relativa às entidades Fundação do Desporto, Fundação da Juventude, Fundação de Serralves. Portanto, este ponto vem para a aprovação. Inscrições para discutir este ponto? Não há inscrições, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, no Zoom, perguntar aos líderes. Os líderes, quem está em Zoom, por favor, qual é a votação? A favor. A favor. A favor. A favor, muito obrigado. Portanto, o ponto foi aprovado por maioria com 2 abstenções. E 2 votos contra. Ponto 1.6. Autorização prévia da Assembleia Municipal e delegação de competências na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. Sr. Presidente. Este ponto também é para aprovação e inscrições. Sr. Presidente, Sim. eu peço imensa desculpa. No ponto anterior, o senhor disse 2 votos contra e nós não ficámos a saber de quem foram, quem votou contra. É possível saber, Sr. Presidente? 2 votos contra do Bloco de Esquerda. Obrigado. Nada. Obrigado pela atenção. Portanto, estamos no ponto 1.6. Não havendo inscrições, vamos votar. Quem vota contra? Sim, Quem se contra. abstém? Desculpe? Contra, Presidente. Sim. Voto contra do Rui Maia. Não é Rui Maia. É a coligação Novo Começo. É Paulo Rocha que fala. O meu também voto contra. Quem se abstém? Repete a votação. Diz tu. Registramos então 13 votos contra da coligação Novo Começo e da deputada Clara Lemos e 3 abstenções, uma do Presidente da Junta de Águas Santas e 2 da CDU. Muito obrigado. Ponto 1.7. Meio Ambiente, Empresa Municipal do Ambiente,
Relatório e contas referente ao primeiro semestre de 2020 também é para conhecimento. Faz favor, Sr. Deputado. Boa noite, Sr. Presidente. Muito obrigado. Na sua pessoa e nos restantes elementos da mesa, cumprimento todos que se encontram aqui em suas casas. Eu vou ler um texto que é aplicável também aos pontos seguintes da ordem de trabalhos. Relatório e contas da Maia Ambiente e da Empresa Metropolitana da Maia. As boas práticas de gestão das empresas, qualquer que seja a sua natureza jurídica e o escopo que perseguem, exigem que a prestação das contas seja efetuada em tempo adequado para que dela se tenha mais rápido conhecimento. Eventualmente, para introduzir correções e ou alterar medidas de gestão, de modo que não seja defraudado o interesse dos stakeholders, neste caso, os munícipes. Objetivamente, este interesse tem a ver com a defesa do interesse público e a gestão equilibrada do respectivo erário. Bem, isto a propósito do momento em que são divulgados e submetidos a esta Assembleia os documentos que constam dos pontos 17, 18, 19 e 10 da Ordem de Trabalhos. Sobre a Maia Ambiente, relatório apresentado e assinado em 17 de agosto de 2020, submetido a conhecimento em reunião da Câmara de 25 de novembro de 2020. Sobe a esta Assembleia para conhecimento em 14 de dezembro e finalmente hoje é aqui objeto de apreciação. Sobre a MMM. Em 2 de novembro de 2020 são remetidos à Câmara os relatórios do segundo trimestre, do primeiro semestre e terceiro trimestre deste ano. Vão à reunião da Câmara em 25 de novembro. Sobem esta Assembleia para conhecimento em 14 de dezembro e finalmente hoje são aqui objeto de apreciação. Sr. Presidente, senhores vereadores, em nome do interesse público e das boas práticas de gestão da coisa pública, urge dar mais atenção também a estes assuntos, criando condições humanas e materiais para que os gestores e ou administrações destas empresas e respectivos responsáveis financeiros cumpram no tempo certo com o exercício de informar sobre os bens públicos por si geridos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não quer dizer nada, não é? Portanto, este ponto é para conhecimento. Tomaram conhecimento, Srs. Deputados. Ponto 1.8. Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM. Relatório de gestão e demonstração de financeiras individuais. Ponto 1.8. Está para conhecimento também. Não havendo qualquer questão, portanto, foi tomado conhecimento pela Assembleia. Ponto 1.9, também para conhecimento, a Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, o relatório trimestral da execução orçamental do segundo semestre de 2020. Para conhecimento, portanto, não há qualquer manifestação de alguma intervenção, portanto, está dado conhecimento. Ponto 1.10. Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, relatório trimestral de execução orçamental do terceiro semestre de 2020. Para conhecimento também. Muito obrigado. Ponto 1.11. Descentralização de competências, recusa de transferência de competências para os municípios no domínio da educação, da saúde e da ação social para o ano 2021. Portanto, este ponto é para aprovação. Inscrições. Portanto, estão inscritos Alfredo Maia, Alberto Santos, Sá Pimenta. Por favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, o Grupo Municipal CDU, Coligação Democrática Unitária, vota favoravelmente a proposta de recusa da transferência de competências para os municípios nos domínios da educação, da saúde e da ação social para o ano 2021, apresentado pela Câmara Municipal. No entanto, a CDU declara que apenas converge com o Executivo quanto ao sentido de voto, afastando-se daquele quanto aos fundamentos. Como sempre aqui afirmaram os eleitos da CDU, o problema não reside em questões de oportunidade ou de falta de tempo para preparar a chamada transferência de competências, que na realidade não passa de uma transferência de encargos para as autarquias. Para a CDU estão fundamentalmente em causa funções e domínios do Estado que, pela sua natureza de serviços públicos essenciais, que devem ser asseguradas a toda a população portuguesa em condições de igualdade e qualidade, segundo critérios únicos de políticas públicas e cuja execução e controlo esteja subordinada a direções únicas, são insuscetíveis de municipalização. Com efeito, a municipalização destes serviços acentuaria as desigualdades que ainda persistem, pois o seu desempenho estaria demasiado dependente de condições financeiras, de orientação política, etc., muito diversas de região para região, de município para município, assim como agravaria a deterioração de muitos desses serviços, penalizando as autarquias e desresponsabilizando o poder central. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Santos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Maia, excelentíssimas secretárias da Assembleia Municipal da Maia, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimos Srs. Deputados, excelentíssimo público aqui presente e que nos vê lá em casa. Desde 2019 que está em curso no país o processo de universalização da transferência de competências no domínio da educação para as autarquias e que é concretizado pelo Decreto-Lei 21 de 2019, 30 de janeiro. Há municípios que liberaram a aceitação de transferência de competências logo em 2019, outros entenderam recebê-las durante o ano de 2020. O prazo limite é 31 de março de 2022. A descentralização de competências da administração central para a administração local é, em teoria, uma boa medida. No entanto, quando, como parece ser o caso, é feito numa mera ânsia de aligerar responsabilidades por parte do Estado, num quadro aparentemente experimentalista, contrário a uma delegação de competências consistente, bem ponderada e capaz de cumprir sem falhas os propósitos maiores sobre os quais devia ser pensada e enquadrada, merece que olhemos para todo o processo com muitas cautelas. O procedimento decorre sem que existam esclarecimentos cabais acerca dos reais encargos presentes e futuros que os municípios estão a assumir com este processo, como é o caso da sustentabilidade financeira necessária à transferência para as autarquias de atribuições até ao momento do Estado Central. Nesse sentido, o Ministério da Educação continua sem esclarecer o funcionamento da Comissão Técnica de Desenvolvimento e a definição das fórmulas de financiamento das competências a transferir, pois até hoje não são conhecidas. A prometida revisão do regime jurídico da ação social escolar, o planeamento da requalificação das escolas a transferir e as indicadas nos mapas enviados aos municípios, que tanto quanto se sabe não existe. A prometida revisão do valor de 20 mil euros escola para a manutenção do parque escolar. A prometida revisão da portaria da afetação do pessoal não docente, que embora entretanto revista, continua a pecar por defeito, e consequente previsão de encargos associados previstos na Lei Geral do Trabalho, a manutenção dos municípios com contratos administrativos de competências delegados por esses instrumentos, mas não previstas no Decreto-Lei 21 de 2019. São questões que preocupam um conjunto de municípios onde a Maia, de forma responsável, se inclui. O seu esclarecimento por parte da tutela revela-se uma necessidade fundamental num processo de universalização da transferência de competências que se quer transparente e adequado às reais necessidades das comunidades.
Ao longo dos anos, nesta como noutras áreas, a Câmara Municipal da Maia tem cumprido obrigações que não são suas, substituindo-se ao não fazer do poder central, sempre que em nome de um bem maior, substituindo-se ao Estado que deveria ser o que deveria ser a sua competência, mesmo não tendo assinado o acordo de descentralização, do edificado aos projetos pedagógicos, ao apoio à educação especial, substituindo-se ao Ministério da Educação na colocação de assistentes operacionais que não são da sua responsabilidade. Percebemos que a Maia só assumirá a descentralização na educação se todas as condições estiverem cumpridas, porque se assim não for, não precisa de estar na descentralização para continuar a assumir o melhor para a educação das suas crianças e jovens. Por isso, não chega à aprovação do diploma setorial se a questão do modelo de financiamento não estiver clara, não podendo a autarquia assumir compromissos que desconhece e que de forma clara podem pôr em causa o seu equilíbrio financeiro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, perante este clima de indefinição, a coligação Maia em Primeiro não poderia ter outra posição que concordar com a posição assumida pelo Executivo Municipal em recusar a delegação de competências na área de educação para o próximo ano, a exemplo do que já fez nos anos anteriores, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sá Pimenta, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. O documento que vou ler aplica-se de igual forma ao ponto 1.11 e 1.12 da Ordem de Trabalhos. Antecipámos-nos na manifestação da nossa intenção de voto sobre a matéria submetida a esta Assembleia, sobre as decisões da Câmara a propósito da descentralização administrativa de competências previstas na lei. Interessa ao Bloco de Esquerda explicitar o seu sentido de voto. A nossa posição de princípio sobre estas medidas é de oposição. Sublinhamos que as nossas razões são diferentes das apresentadas pelo Executivo, como adiante se demonstrará. Reiteramos o que temos vindo a defender sobre o processo de descentralização e transferência de competências no quadro da Lei 5018 de 16 de agosto, salientando: 1. Este processo tem sofrido significativos atrasos na concreta definição das matérias a transferir e o montante do financiamento a atribuir a cada uma das autarquias locais, elemento fundamental no processo, permanece indefinido. 2. Que este normativo resultou de um acordo apenas entre o Governo PS e PSD e a sua aprovação pela Assembleia da República teve a discordância de todas as outras forças políticas. Nos termos da Constituição, a descentralização administrativa tem que visar, entre outros objetivos, o reforço da coesão territorial e social. Deve traduzir-se numa justa repartição de poderes entre o Estado e as autarquias locais, para assegurar melhores políticas públicas, favorecendo a resolução dos problemas das pessoas e dos territórios. 4. A transferência de competências para as autarquias locais deve ser sempre acompanhada dos adequados meios humanos, patrimoniais e financeiros. Finalmente, reforçamos a ideia já expandida sobre esta matéria. Nunca se poderá aceitar, nem agora nem no futuro, que as autarquias locais, invocando insuficiência de meios humanos ou de recursos técnicos, venham a concretizar as novas competências através da sua concessão a entidades privadas, pondo em causa o acesso universal pelas populações e promovendo a degradação do serviço público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Presidente quer usar a palavra. Não? Muito obrigado. Então vamos votar. 1.11. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim, coligação Novo Começo. E o Presidente da Junta. Muito bem. O ponto está aprovado por maioria, com 13 abstenções. Ponto 1.12. Descentralização de competências para as autarquias locais.
deliberação de não atribuição de acordo favorável à transferência de competências para a área metropolitana do Porto para o ano 2021 das competências nas áreas de educação, saúde e ação social. Este ponto vem para a aprovação. Inscrições? Muito bem. Temos o deputado Alfredo Maia. Faz favor, Sr. Deputado. Senhor Presidente, Senhores Deputados, o Grupo Municipal CDU vota favoravelmente a proposta de recusa da transferência das competências para a área metropolitana do Porto nos domínios da educação, da saúde e da ação social para o ano 2021, apresentada pela Câmara. No entanto, a CDU declara que apenas converge com o Executivo quanto ao sentido de voto, afastando-se daquele quanto aos fundamentos. Como sempre afirmaram, e volto a afirmar, os eleitos da CDU, o problema não reside em questões de oportunidade ou de falta de tempo para preparar a chamada transferência de competências, que na realidade não passa de uma transferência de encargos para as autarquias, por um lado, e para as entidades intermunicipais, concretamente para a área metropolitana do Porto, por outro. Para além das objeções de fundo já expostas na declaração de voto relativa ao ponto anterior, a CDU entende que a eventual descentralização de certas funções para as entidades intermunicipais, áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais carece de uma reconfiguração global da administração e da redefinição de atribuições e competências aos mais diversos níveis. Trata-se de uma tarefa que exige coerência, solidariedade territorial e participação das populações e dos seus eleitos, o que só é possível no quadro da concretização da regionalização, isto é, com a criação concreta das regiões administrativas dotadas de órgãos próprios, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, quer dizer algo? Então, vamos votar o ponto 1.12. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim, coligação Novo Começo. E o Presidente da Junta de Águas Santas. Portanto, o ponto está aprovado por maioria, com 13 abstenções. Ponto 1.13, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, alteração no mapa de pessoal para 2021. Inscrições. Sr. Deputado, faz favor. Deputada Carla Ribeiro. Sim, boa noite, mais uma vez. Os serviços públicos foram e continuam a ser vítimas de um esvaziamento de recursos humanos, cujas novas entradas não são suficientes para colmatar as saídas de trabalhadores necessários para o cumprimento do serviço público a que estas entidades estão obrigadas. Da análise do mapa de pessoal para o ano 2021, verificamos que existem 159 postos de trabalho ocupados e, para colmatar, entre outras necessidades, a saída de 13 trabalhadores, aposentações, licenças sem vencimento, mobilidade, entre outros. Existe a necessidade de aumentar os quadros do SEMIAS em 41 postos de trabalho, sendo que 38 são considerados como necessidades permanentes. Posto isto, a CDU considera, embora insuficiente, positiva a contratação a efetuar pelo SEMIAS no ano de 2021 e, como tal, votará favoravelmente o mapa de pessoal para o ano 2021. Disse. Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, não sei se a Presidente quer dizer alguma. Não? Então vamos votar. Estamos a votar o ponto 1.13. Quem vota contra? Sim, coligação Novo Começo. Quem se abstém? E eu abstenho-me. Claro, não é? Sim, sim. Muito bem. O ponto está aprovado por maioria. Com 13 votos contra da coligação Novo Começo e uma abstenção. 2 abstenções. Sim, senhor. A deputada Clara Lemes e o Sr. Presidente da Junta de Águas Santas. Ponto 1.14.
descentralização de competências do município para as freguesias, aprovação das minutas dos autos de transferências definidas no Decreto-Lei 57/2009, de 30 de abril. Este ponto é um ponto para a aprovação. Inscrições. Sr. Deputado Sá Pimenta, faz favor. Como? Em 26 de fevereiro de 2018, foi discutido nesta Assembleia o pacote financeiro para as freguesias nos termos dos respectivos acordos para o quadriênio 2018-2021. Foi submetido pelo Executivo uma proposta global de 4.128.000 euros, números redondos. Para o próximo ano, vem agora o Executivo propor a distribuição de 1.150.300 euros. Anualizando aquele valor total fixado em 2018, o pacote para o próximo ano deveria ser de 1.031.900 euros. Há, assim, um incremento de quase 12%, o que se saúda. Contudo, provavelmente muito para o Executivo e pouquíssimo para as freguesias. Ainda mais com a grave crise humanitária que estamos a viver. Já lá atrás, em 2018, dissemos não entender os critérios que sustentavam a distribuição das verbas. Agora, a nossa estranheza mantém-se. Para explicitar o nosso espanto, qual a razão por que umas freguesias recebem mais 10% e outras mais 15% do que estava previsto? Então a resposta à crise humanitária não é igual em todas as freguesias? Salientamos que a atribuição das verbas às juntas de freguesia, sem que se conheça o programa, o fim em que serão aplicadas, não é uma boa prática do ponto de vista da gestão de meios financeiros públicos. Apesar de termos sérias dúvidas sobre a justiça na aplicação deste pacote financeiro, entendo em atenção a necessidade de reforçar os meios financeiros das freguesias. O Bloco de Esquerda não se opõe à proposta do Executivo, mas também não dá o seu voto favorável, pelo que se abstém. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente quer dizer algo? Não vi. Peço desculpa. Também não vimos. Não levantou o braço. Faz favor, Sr. Deputado. Não levantou o baixo. Olga Pereira. Muito boa noite, Sr. Presidente, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, membros desta Assembleia Municipal e caros colegas presidentes de junta. Eu vou ser muito breve e apenas venho aqui porque aquilo que eu vi não parece que esteja correto, nomeadamente no que respeita ao aumento das verbas transferidas do município para as freguesias, tanto quanto julgo saber e de acordo com tudo aquilo que foi falado entre o município e os presidentes de junta, o incremento do valor é exatamente igual para todas as freguesias. Também não é verdade que não se sabe onde é que o dinheiro é aplicado, porque o dinheiro é aplicado precisamente para o exercício daquelas competências que vão ser transferidas ao abrigo destes autos de transferência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço desculpa, não ouvi levantar o braço. Sr. Presidente, quer dizer alguma palavra? Não? Vamos votar. Desculpe. 1.14. 1.14. Vamos votar o ponto 14. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto está aprovado por maioria, com 4 abstenções, 2 da CDU e 2 do Bloco de Esquerda. Ponto 1.15. Aumento do capital funcional da Fundação Conservatório de Música da Maia. Para aprovação, inscrições.
Deputado Sá Pimenta, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É de relevar a importância da existência desta fundação e os fins com que foi criada. Também corroboramos que o município deve cautelar a sua continuidade de forma a dar resposta às necessidades de procura do ensino especializado na área da música, não esquecendo naturalmente a existência desta estrutura como gestora de espaços municipais de natureza cultural. É manifestada a intenção do município da Maia, na qualidade de entidade fundacional, em dinamizar, estou a citar, em dinamizar a atividade estatutária da Fundação, promovendo nomeadamente o acesso ao ensino especializado de música de jovens com carências económicas e a criação de uma orquestra municipal. A situação de insuficiência de capitais próprios, a que obrigou ao recurso a meios financeiros com serviço de dívida elevado, teria e terá de ser resolvida pelos fundadores, se não quiser pôr em marcha o processo de extinção da Fundação Conservatório da Música da Maia. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente esta proposta. Contudo, salientamos a necessidade de acompanhar muito de perto a gestão desta unidade económica ou financeira, de forma a evitar uma situação idêntica à que se chegou e que mereceu o nosso reparo no momento da prestação de contas do ano de 2019. Disse. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Marques, por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, excelentíssimas Senhoras Secretárias, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara e vereadores presentes ou em casa, excelentíssimas Senhoras Deputadas e Deputados, estimados maiatos, aqui e em suas casas. Além do conhecimento do Plano de Atividades e Orçamento da Fundação Conservatório de Música da Maia para o ano 2021, já aqui feita nesta mesma Assembleia, e que, ao contrário do que vem sendo aqui reiteradamente dito pela oposição, continua a demonstrar que esta tem vindo, desde 2016, a orçamentar e a aprovar contas com resultados positivos, paulatinamente e semestre a semestre, é-nos agora apresentado para aprovação um reforço de capital fundacional, sustentado numa avaliação realizada por uma entidade independente. Mas vamos por partes. Os resultados positivos têm vindo a ser demonstrados semestre a semestre e anualmente, embora ainda não tenham permitido compensar as graves dificuldades que a partir de 2009 e até 2015 existiram, com a consequência a verificar-se nos resultados transitados negativos, a estabilização financeira está a ser alcançada, como se pôde verificar no relatório de contas já apresentado e por esta Assembleia aprovado. Sendo que tais resultados negativos advieram não de uma qualquer má gestão da Fundação, mas do não cumprimento pelo Estado Central na parte que lhe competia no apoio ao ensino articulado e supletivo, levando a uma grave e insuficiente falta de recursos por parte desta entidade. E, embora não cabendo à Câmara Municipal da Maia suportar este encargo, foi esta, através da celebração de contratos de prestação de serviços, que o fez, no superior interesse dos alunos e dos seus munícipes, ficando, mais uma vez, comprovada a excelência da gestão da coisa pública que vai sendo realizada na Maia e o ultrapassar também ao nível das suas entidades participadas das dificuldades que a crise que nos assolou trouxe, nomeadamente ao nível da cultura e dos cortes drásticos feitos nesta área. Com o reforço de capital que agora nos é apresentado, estamos definitivamente a virar a página e a investir naquilo que foi negligenciado pelos anteriores governos, mas que o continuou a ser, ainda que em circunstâncias económicas completamente distintas, pelo anterior governo composto pela Geringonça e pelo atual, a educação especializada e a cultura. Pelos documentos que nos são trazidos para aprovação, podemos ver que o reforço de capital fundacional permitirá consolidar o que desde 2016 vem sendo feito, ou seja, resolver a estrutura de capitais da empresa, como seja a liquidação do endividamento ainda existente junto da banca, assim como investir no futuro,
quer através da atribuição de bolsas sociais e de mérito a alunos do Conselho, quer através da criação de uma orquestra municipal, a qual permitirá a participação de toda a comunidade de músicos, quer sejam amadores ou profissionais, e compositores do Conselho. Assim, o reforço de capital que agora nos é trazido para aprovação é mais um passo em frente na aposta educacional e cultural do município da Maia, investindo na prata da casa e permitindo que a Maia e os maiatos possam continuar a contar cada vez mais com uma oferta educacional e cultural mais rica. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, vamos votar ponto 1.15. Quem vota contra? Ponto 1.15. Quem se abstém? Portanto, o ponto está aprovado por unanimidade. Ponto 1.16. Recalendarização da despesa associada a projetos cofinanciados inscritos no Plano Plurianual de Investimentos e no Plano de Atividades mais relevantes no âmbito do PEDU e outras candidaturas. Alteração ao orçamento da receita e da despesa para 2020. Este ponto é para conhecimento. Não havendo inscrições, portanto, a Assembleia tomou conhecimento. Temos o ponto 1.17 e o ponto 1.18 são planos e temos duas posturas no ponto 1.19 e 1.20. Se estivessem de acordo, se esta Assembleia tivesse de acordo, eu aprovaria em primeiro lugar as posturas de trânsito, depois voltaríamos ao ponto 1.17 e 1.18. Há algum inconveniente nesta mudança? Não havendo inconveniente, está alterada a agenda e vamos votar o ponto 1.19, que é a postura de trânsito na Rua Isolino Domingos da Silva, com a Via Lidador na freguesia de Vila Nova da Talha, para aprovação. Alguém quer discutir este ponto? Não havendo discussão, não havendo os deputados que queiram intervir, vamos votar. Quem vota contra? O ponto 1.19, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 1.20, que também é uma postura de trânsito na Rua de Vilar de Luz, na freguesia do Folgosa, bem devidamente informado, este ponto pelo Sr. Presidente da Junta e pelos técnicos. Vamos discutir, alguém pretende discutir esta proposta? Não havendo inscrições, vamos votá-la. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto está aprovado por unanimidade. Voltamos, sim, agora, conforme foi acordado, a um ponto 1.17, que é para conhecimento, que é um plano de ação para a energia sustentável da Maia 2030, bem para conhecimento. Há uma inscrição, pretendem fazer uma inscrição? Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor. Senhores Presidentes, senhores Deputados, os vereadores, estimado público, no âmbito da preparação dos trabalhos da sessão anterior e também da presente, o Grupo Municipal CDU propôs que os pontos relativos ao Plano de Ação para a Energia Sustentável, ponto 1.17 da ordem do dia, e ao Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, ponto 1.18, isto é, o seguinte, fossem tratados em sessão distinta, se não exclusivamente a eles dedicada, pelo menos reservando tempo de debate aprofundado, adequado à profundidade, passo o pleonasmo, e complexidade das matérias nele versadas e às implicações nas políticas públicas no âmbito do município e do seu contexto. Tratava-se essencialmente de reconduzir à discussão política e, por conseguinte, dos eleitos no órgão deliberativo do município, de instrumentos que, tendo embora um suporte técnico essencial, não dispensam nem podem dispensar precisamente a apreciação e a eventual deliberação política por parte desta Assembleia. Uma ponderação mais cuidada sobre a natureza dos documentos e das suas implicações leva-nos, por outro lado, a concluir que estes pontos, apresentados nesta Assembleia como destinados a mero conhecimento, terão, pelo contrário,
de ser submetidos a apreciação para votação. Salvo melhor entendimento, é o que determina o disposto na linha H do número 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, estabelecendo que cabe à Assembleia Municipal, e vou citar, aprovar os planos e demais instrumentos estratégicos necessários à prossecução das atribuições dos municípios. De resto, a CDU não é única a entender que esta matéria, estes dois documentos devem ser objeto de deliberação. Vários municípios, ao longo do país, fizeram exatamente isso mesmo, submeteram à apreciação das respectivas Assembleias Municipais exatamente estes instrumentos. Nestes termos, o Grupo Municipal CDU propõe, primeiro, a retirada dos referidos pontos da ordem do dia da presente sessão e, em segundo, o reagendamento da discussão dos documentos em causa para aprovação em sessão na qual lhes seja dedicado tempo adequado a acordar em reunião de mesa e de líderes. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Fernando, por favor. Sr. Deputado Alfredo Maia, realmente disse-me, e tínhamos combinado, mas ainda falta hora e meia para a meia-noite, por isso eu julgo que dava tempo para se discutir as suas pontos. Senhor Presidente, senhora Secretária, estimados companheiros deputados aqui presentes e via Zoom, estimados maiatos que assistem a esta Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, estamos aqui a tomar conhecimento de dois instrumentos fundamentais para a Maia, para a área metropolitana do Porto, para o país e até para o mundo. A Maia é subejamente conhecida como um paradigma ambiental no país e até na Europa. Sugere o Sr. Deputado Alfredo Maia que seja retirada da ordem de trabalho para conhecimento, quer o Plano de Ação para a Energia Sustentável da Maia, quer o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climatéricas. Eu tenho uma visão diversa. Recebo para conhecimento com muito agrado, quer um plano, quer o outro. E o facto de receber com agrado não significa que não entenda, à semelhança do que entende o deputado Alfredo Maia, que esta Assembleia não deva reunir extraordinária e propositadamente para discutir com detalhe e apreender com profundidade o que em ambos os planos está vertido. E, portanto, subscrevo a sugestão da CDU e peço à mesa da Assembleia Municipal, dando também cumprimento àquilo que a coligação Maia em Primeiro propôs aos maiatos no âmbito da atividade da Assembleia Municipal, que agende uma Assembleia Municipal para deliberar ou discutir sobre estes documentos e peço igualmente ao Sr. Presidente da Câmara, e faço desde já, que auxilie a Assembleia Municipal na discussão sadia e proveitosa de instrumentos tão importantes como estes. Aproveito ainda esta oportunidade para desejar a todos os senhores deputados e às suas famílias e a todos os maiatos um bom Natal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, eu, conversando aqui com o Sr. Presidente da Câmara, perguntei-lhe a urgência dos pontos, não vê urgência nestes dois pontos, então se o Sr. Presidente da Câmara estiver de acordo,
nós iríamos, se ele autorizasse, que tirássemos 2 pontos. Estes 2 pontos, o ponto 17 e o ponto 18, irão ser discutidos no próximo ano, numa reunião extraordinária. Poderão ser estes pontos, mais outros, mas, portanto, conforme disseram aqui os seus deputados, com uma parte técnica para explicarem melhor o que é que se tratam esses planos. Pois é? Muito boa noite a todos os senhores deputados, senhores vereadores, estimados munícipes que estejam aqui em casa. Quero-vos cumprimentar, dizer ao senhor Presidente e à senhora Primeira Secretária e aos senhores deputados, obviamente que estou de acordo com essa abordagem de, numa próxima Assembleia, no início do ano, eu próprio vou tratar de solicitar às equipas técnicas que desenvolveram connosco estes 2 planos para virem cá, fazerem uma apresentação à Assembleia Municipal e os seus deputados tirarem todas as dúvidas e dizerem aquilo que muito bem entenderem. E gostava, se o Sr. Presidente me permitir, de dizer algumas considerações, uma vez que tive caladinho toda a Assembleia e filo, porque achei que não valia a pena estar a intervir e a quebrar o ritmo que esta Assembleia estava a ter. Portanto, embora queira dizer que tenho pensamento sobre as coisas que vêm aqui, podemos ou não concordar integralmente ou parcialmente, mas, portanto, não fiz ou não falei por nenhuma razão em especial de querer menosprezar ou diminuir esta Assembleia. Em todo caso, uma vez que esta será a última Assembleia deste ano 2020, que é um ano, como todos nós sabemos e sentimos, um ano extremamente anormal e atípico, eu gostava ainda assim de fazer uma espécie de um balanço que eu fiz sem nenhuma preparação, foi agora ao correr da pena, enquanto estava esta Assembleia a finalizar-se. Eu gostava de dar conta à Assembleia que algumas coisas que me surgiram na memória agora mesmo. Portanto, abriu hoje a variante A14, este troço que a IP fez entre aqui o nó do Jumbo e a via diagonal. Eu sei que ainda lá há alguns problemas, portanto, aquele viaduto pedonal que ficou de ser feito está pronto, está funcional. Eu próprio visitei-o no sábado e, portanto, constatei isso mesmo. No entanto, há lá algumas maleitas, designadamente uns pavimentos nas rotundas na via diagonal, foram feitos com chuva e, portanto, aquele pavimento em asfalto ressentiu-se e, portanto, a IP, que é a dona da obra, obviamente terá que exigir ao empreiteiro para corrigir tudo aquilo e, portanto, nós sabemos que isso vai acontecer, só estão à espera que o tempo ou que a meteorologia assim o permita. Depois também já verificamos que havia uma falta de passeios, ou de alguns passeios, na abordagem aos ramos de entrada e de saída da variante, designadamente na zona do Jumbo, na zona da rua de Fonte Cova, na zona da rua Serafim Cruz e também na zona da diagonal, da via diagonal e arruamentos contíguos à via diagonal. São basicamente a Estevão Oliveira Maia e a Rua da Vioso. Portanto, estes arruamentos que não tinham passeios, portanto, todos eles, ou quase todos,
Portanto, e agora com esta via e com a colocação até de alguns rails que foram lá colocados, a meu ver, de uma forma um bocadinho ou bastante brutal, uma vez que este tipo de abordagem que a IP faz é de vias rápidas e assim uma espécie de meias autoestradas e, portanto, que provoca aqui uma ruptura com a urbanidade dos sítios. E, portanto, nós que não mandamos na obra, nem a obra é nossa, mas é aqui na Maia, portanto, nós lutamos e não é com este governo, não é com esta IP, é com todas as IPs. As empresas e os governos são idênticos, independentemente de ser mais daqui ou mais daquela, eles têm um tipo de abordagem que nós contrariamos e, portanto, estamos a fazê-lo. E ainda hoje, no final da tarde, tive a ver um estudo que os nossos serviços técnicos fizeram relativamente aos passeios, que ainda são necessários ou que vão ser necessários fazer-se, e, portanto, nós estamos a articular essa questão com a IP, com as infraestruturas de Portugal, e estamos convencidos que as infraestruturas de Portugal vão fazer esses passeios. Se no limite não os fizer de todo, nós, Câmara, não vamos poder deixar de os executar e, portanto, fica aqui, digamos, o compromisso meu que vamos fazer tudo para que a IP assuma as suas responsabilidades, mas se por qualquer razão isso não acontecer de todo, nós estamos cá. Em todo caso, peço-vos que não vão dizer isto à IP, porque se o forem dizer, depois, se lhe disserem que se eles não assumirem, a Câmara assume, nós perdemos o jogo quase que na Secretaria. Portanto, era bom que fossem dizer e exigir e reivindicar que eles façam os passeios, porque é a obrigação deles. Portanto, quem tem que fazer esses passeios, porque esses passeios são exigíveis, não é? São exigíveis, basta ir lá e verificar que são necessários para salvaguardar a segurança das pessoas, das crianças, dos adolescentes que irão para as escolas ali na envolvente, que há ali uma grande plataforma, de equipamentos ou estabelecimentos de ensino e, portanto, eles existem ali é para acolher os alunos. Portanto, isso é uma conquista que nós fizemos, portanto, era uma conquista da Maia e dos castelenses de há 30 anos, eu lembro-me que era uma reivindicação e bem, portanto está em curso, vai avançar a outra parte, julgo que a abertura das propostas é a 17 de janeiro, salvo erro, que a IP vai abrir as propostas da fase seguinte, até Famalicão, e portanto, se tudo correr bem, lá para o verão, o próximo ano, essa empreitada pode avançar. E portanto, daqui a um ano e meio depois, ou 2 anos, essa via ficará pronta e podemos usá-la. Também lembrar-vos que este ano demos passos significativos e, a meu ver, muito importantes com a expansão da rede do metro e, portanto, a Maia, a meu ver, posicionou-se bem, está, digamos, numa frente, a meu ver, que merece e da excelência. Saberão que a Maia, nesta década que está a iniciar-se, 2030, será o concelho que mais vai crescer em população em relação aos outros municípios aqui do Grande Porto.
Portanto, há municípios que até vão regredir. Por exemplo, o Porto vai perder população, infelizmente, para o Porto. Mas é essa a tendência, são esses os estudos que foram recentemente elaborados e, portanto, nós somos o município que estamos a crescer e que mais vamos crescer em termos de população. E isso é, no fundo, o reconhecimento dos excelentes níveis de qualidade de vida que nós exibimos e, portanto, e disponibilizamos. Portanto, as pessoas não vêm para aqui só porque nós queremos, eles vêm para aqui porque acham que é para aqui que eles querem vir. Eles vêm para aqui convictamente, escolhem vir para aqui viver convictamente. E, portanto, a rede de metro, portanto, como eu disse, vai-se poder expandir nesta década, 2030, portanto, e nós, se tudo correr como está previsto, vamos ter a linha de continuidade para a Trofa, o Ismael-Trofa, que ainda apanha uma zona do Castelo, a linha de Moreira-Maia, a ligação da linha da Póvoa à linha da Trofa, a linha que vai para o Ismael, e depois a linha Maia Hospital de São João. Portanto, a grande circular norte do metro do Porto e que vai abastecer Pedrosos, Águas Santas, Milharóis, Queifães, Vermoinho e depois liga-se aqui à Maia. Portanto, é esta a realidade e eu espero que tudo evolua no melhor dos sentidos. Também saberão que nós integramos a intermunicipalização da STCP, portanto a STCP a partir do dia 27 deste mês passa a ser de 6 municípios, onde a Maia é um deles, e portanto é uma responsabilidade que vamos ainda mais assumir, portanto cabe-nos a nós agora saber gerir. É evidente que quem tem a maioria do capital da SCCP com 53% é o município do Porto, portanto no fundo tem a maioria do capital, mas já tivemos uma reunião há uns dias atrás na Câmara do Porto e, portanto, todos nós estamos conscientes e convictos que a Câmara do Porto vai ser um parceiro importante connosco, mas não nos vai maltratar aos outros 5 municípios, porque também não ganha nada com isso e, portanto, o que faria era comprar guerras ou guerrilhas e, portanto, acho que isso não faz sentido nenhum. Aquilo que faz sentido é os 6 serem 6 municípios associados ou donos, sócios da SCCP e, portanto, trabalharem para um fim comum, fazendo com que as coisas evoluam bem, para que a empresa funcione bem, que os trabalhadores se sintam bem e que o público, no fundo, os nossos concidadãos, tenham uma empresa de transportes públicos rodoviária capaz e com uma ótima qualidade de serviço. Saberão também que está em curso o concurso público para os restantes serviços de transporte público. Há um concurso a correr, já houve propostas até muito encorajadoras para todos os municípios da área metropolitana do Porto, portanto para as 17 câmaras ou municípios da área metropolitana. O nosso lote é Maia, Matosinhos e uma parte da Trofa, a Trofa Sul, portanto constitui um lote que foi a concurso. As propostas são animadoras e, portanto, se tudo correr bem, também durante este próximo ano, 2021, serão adjudicados esses lotes e, portanto, os serviços passarão a ser feitos dentro de regras mais criteriosas
e o serviço, consequentemente, será um serviço de melhor qualidade também aos nossos munícipes e concidadãos. Depois também informar que semana passada conseguimos aprovar 3 creches infantário que foram a concurso através de 3 IPSS no concelho, em Vila Nova da Telha, a Santa Casa da Misericórdia apresentou uma candidatura em parceria com a Junta de Freguesia de Vila Nova e com a Câmara Municipal da Maia. Portanto, essa candidatura foi aprovada na semana passada e vai avançar em 2021. Uma outra também na Santa Casa, uma outra creche em Águas Santas, na atual creche infantário de Águas Santas 2, no Alto da Maia. Portanto, vai haver uma ampliação desse equipamento e, portanto, com uma verba ainda considerável de candidatura, também ao PARS 2.0. E a terceira candidatura, que também foi aprovada, é do Amanhã da Criança, em Pedroços, ali na Via Afonso Henriques, no limite mesmo com Águas Santas e com a freguesia de Rio Tinto, mas, portanto, o Amanhã da Criança também candidatou-se a uma nova creche no seu campus social e obteve também aprovação semana passada. Agora vamos aguardar pelas candidaturas que também apresentamos ao PARS 3.0, que é para residências séniores. Portanto, vamos aguardar por essa análise dessas candidaturas. Quando houver resultados, eu também informarei esta Assembleia Municipal. Depois inauguramos este fim de semana também o primeiro parque canino em Vila Nova da Telha. Portanto, agora vamos fazer mais, salvo erro, 7 parques deste tipo nas restantes freguesias do concelho, para, digamos, dotar também o município deste tipo de equipamentos. Inauguramos hoje um jardim, o chamado Jardim do Património, em Gueifães, portanto, onde era o património dos pobres. Nós compramos esse terreno à paróquia de Águas Santas, de Gueifães, como certamente se recordam. Fizemos lá um complemento de um jardim e chamámos-lhe àquele espaço verde, que está muito bonito. Convido-vos a ir lá ver um dia que possam. Chamamos Jardim do Património, uma vez que havia ali um património chamado Património dos Pobres de Gueifães, e portanto chamámos Jardim do Património. Portanto, foi hoje inaugurado. Mas estamos, como já viram, a ultimar também as obras no Sobreiro. Também vamos lhe chamar àquela urbanização os Jardins do Sobreiro, porque para tirar a carga negativa do bairro do Sobreiro, vamos passar a chamar-lhe Jardins do Sobreiro. Aquilo está a ficar muito bonito, está uma coisa única, da excelência, e portanto, quer em termos de edificado, portanto estamos a reabilitar todo o edificado. Ainda hoje assinei os últimos contratos do Sobreiro, dos blocos que faltavam adjudicar. Adjudicamos hoje, ou assinei hoje os contratos, e portanto tudo vai ficar pronto durante o primeiro semestre de 2021, quer as obras no exterior, quer as obras nos edifícios, nas torres, em tudo. Portanto, vai ficar ali uma zona bonita e com uma excelente qualidade de vida e de bem-estar de toda aquela gente que, de facto, durante décadas e décadas nunca teve grandes condições de conforto, e hoje, ou daqui a alguns meses, já tem hoje, e vão seguramente ter excelentes condições de vida ali. Vamos também iniciar as obras nas feiras de Pedra Rubras e da Maia. Portanto, já estão adjudicadas também essas duas obras,
e vamos iniciá-las dentro de poucas semanas. Se calhar agora não, porque estamos no fim do ano, mas no início do ano as obras... Hã? Mas quem é que está a dizer? Eu não ouvi nada. Eu Zoom, mas eles estão em casa, estão sossegados. Estão porreiros. Mas eu calmo, se não quiserem ouvir, eles também não quiseram vir muito aqui, portanto, se não querem ouvir, eu calmo. Eu pensava que estava a informar numa lógica de informação final, quase que um balanço do ano. Pensava que estava a ser útil, mas se os senhores deputados não quiserem que eu vos dê a nota daquilo que estamos a fazer, de facto, não é de conversa, nem de propaganda, nem de mentiras, eu calmo. Portanto... Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor. Eu já Sr. Presidente ainda não acabou. Não, mas eu acabo rápido. Muito bem. Eu acabo rápido. Ainda não são 11 horas, eu acabo rápido. Portanto, estava a dizer que vamos intervir nas duas feiras. Também estamos a finalizar a adjudicação de um concurso público internacional sobre a publicidade no Conselho, que também é uma coisa que foi feita pela primeira vez. Tivemos boas propostas em que a Câmara vai poder encaixar umas verbas consideráveis com essa publicidade e vamos disciplinar esse caos que existe, não é só aqui na Maia, é em todo o país, mas nós com este concurso vamos poder disciplinar devidamente e convenientemente a publicidade. Depois vamos também iniciar 2 parques verdes, um na Quinta do Mosteiro, em Moreira, outro junto ao Lessa, em Milheiros. Iniciamos também as obras do corredor verde do Lessa, junto à Ponte de Moreira, à etar da Ponte de Moreira. Estamos a fazer e a ultimar, a acabar as obras das redes de saneamento em Folgosa, que eram umas redes que eram muito solicitadas pelas pessoas de Folgosa. Vamos avançar, já está adjudicado também o ecocaminho, a terceira fase, entre a estação de Mandim e o Ismael. E vamos fazer algumas rotundas em Pedroços, uma em Pedroços, outra em Nogueira. Vamos intervir, ou estamos a intervir com o acordo quadro em todo o Concelho, na beneficiação dos pavimentos, em São Pedro Fins, em Nogueira, Silva Escura. Portanto, estamos acho que até ao verão do próximo ano teremos finalizado todo esse conjunto de intervenções rodoviárias, nas vias, nos passeios, com passadeiras devidamente ou pintadas ou feitas em calcário. Levamos hoje à Câmara a compra da BP, ali em frente ao pé do estádio, portanto onde está aquela estação de serviço, vamos comprar aquela estação de serviço à BP. Sr. Presidente da Assembleia, a Ordem de Trabalhos não tem este ponto de informação do Presidente, se me permite. Para aquele quarteirão desportivo ser todo público e municipal, compramos também um terreno junto ao nó da A41 para fazer o nó. Sr. Presidente da Assembleia, em fevereiro o Sr. Presidente da Câmara terá a oportunidade. Só para finalizar, Sr. Presidente,
nós vamos fechar o ano 2020 sem nenhuns passivos contingentes. Isto é, sem dívida, curto, médio e longo prazo, e sem passivos contingentes. Portanto, tudo o que estava em contencioso e que tinha alguma materialidade quântica, está tudo resolvido. Portanto, podemos passar o ano a este nível muito mais tranquilos, embora a pandemia não nos dê sossego, mas relativamente a estas questões todas municipais podemos estar tranquilos que a Câmara está no bom caminho, aliás nunca teve tão bem como agora. Muito obrigado. Então vamos votar aí até minuta. Sr. Presidente, desculpe, eu precisava de apresentar aqui eu não quero chamar um protesto, mas até pela forma como os deputados todos, independentemente até da força política que estão a assistir em casa, a forma como foram tratados pelo Sr. Presidente da Câmara. Considero que, se não se importa... Estou sim, Sr. Presidente? Sr. Presidente, diga outra vez, não ouvi com dificuldade. Qual é o seu problema? O meu problema é que chame, se quiser, a defesa da honra, minha pessoal e até de todos que estão em casa, e segundo... Quer defender a honra? Mas o Sr. Presidente não disse nada de grave contra... Nunca diz nada, Sr. Presidente. O seu entendimento nunca diz nada. Se me permitir, Sr. Presidente, se me permitir, se não permitir, tudo bem. Se me permitir, é muito rápido. Então, mas o que é que vai dizer? Eu não ouvi falar em... Eu vou prestar um esclarecimento ao Sr. Presidente da Câmara. Tem um esclarecimento? Faça agora então por seu esclarecimento. Mas... Pronto, o que eu quero dizer ao Sr. Presidente da Câmara é que enganou-se para já na ordem de trabalhos. A ordem de trabalhos não tem nenhum ponto em que esteja verificado a informação do Presidente e, portanto, utilizou o seu tempo para falar fora completamente da ordem de trabalhos. A ordem de trabalhos não tinha informação do Presidente, terá em fevereiro e, portanto, poderia ter aguardado por fevereiro, que nós em fevereiro cá estaremos e a população também estará para ouvir. Não gostar de contraditório, é evidente que está a tentar é que não haja contraditório. Mas sem entrar em contraditório, o desrespeito para com as pessoas e com os deputados que estão a assistir em casa foi manifestamente grave, na minha opinião, porque disse, o que os senhores que estão em Zoom, eles nem sequer cá vieram, portanto, olha, aqui nem até estamos pessoas, deputados da Coligação Novo Começo, presidentes de junta, do PSD, da Coligação Maia em Primeiro, estão deputados da Coligação Maia em Primeiro, portanto o desrespeito não foi só para comigo, que era uma Coligação Novo Começo, mas para com todos que estão em casa, que é um direito que lhes assiste, que a mesa muito bem fez em que deu a possibilidade de quem entendesse participar na Assembleia Municipal online, poderiam fazer. E, portanto, este desrespeito por parte do Sr. Presidente da Câmara, acho que era desnecessário terminarmos assim, efetivamente, o ano. Terminámos o ano, efetivamente, com mais um desrespeito para com os deputados da Assembleia Municipal. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero dizer ao Sr. Deputado que não tive essa intenção que quis interpretar e, se a teve, peço-lhe desculpa a si e a todos, porque não foi com esse sentido negativista que quis imprimir à minha palavra. E aproveito, já agora, Sr. Presidente, para desejar a todos um bom Natal e um ano de 2021 cheio de saúde e cheio de vontade para fazermos ainda mais e melhor pela Maia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos votar aí até minuta. Peço desculpa, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado, tem prestar um esclarecimento? Pedimos esclarecimento. A propósito da deliberação que foi tomada, que eu não tive a oportunidade de comentar, uma vez que o Sr. Presidente da Câmara, enfim, fez aqui a longa exposição que não estava prevista na ordem de trabalhos, pese embora o interesse com que sempre escutamos as informações que dá, mas não estava previsto. Bom, Sr. Presidente, só para dar duas notas ou três muito breves. A primeira para saudar o Grupo Municipal Maia Primeiro por, digamos, ter anuído esta iniciativa da CDU, assim como saudamos a posição do Sr. Presidente da Câmara,
E já agora dar duas ou três notas sobre a relevância da importância de transferir esta discussão para uma sessão mais aprofundada, uma vez que há inúmeros aspectos extremamente complexos que convém discutir. Por exemplo, do ponto de vista da matriz energética, o que se espera aí é de onde é que vem a energia que se espera gastar. Por exemplo, o documento fala muito na eletricidade, mas qual é a origem da eletricidade? E nós, mesmo à escala local, temos a obrigação de discutir, por exemplo, aspectos de extraordinária importância, como o lobby poderosíssimo do eletronuclear, no sentido de contribuir, dizem eles, generosamente para a descarbonização da economia. Ora, nós sabemos todos, creio eu, que essa opção encerra inúmeros perigos e convém que as populações, através dos seus eleitos, se pronunciem sobre essa opção. Um outro aspecto que julgo importante e que justifica o adiamento da discussão é que há dados novos. O último Conselho Europeu alterou a meta da redução das emissões de gases com efeito de estufa de 40% para 55% até 2030, em comparação com o ano 1990. Isto se quisermos que o aumento da temperatura do aquecimento global fique contido num 1,5 graus Celsius. Não é? Então, são esses aspectos que justificam o adiamento. Muito obrigado. Vamos votar então em ata minuta. Boa noite a todos, Sr. Presidente. Estão a ouvir-me em boas condições? Estão a ouvir-me em boas condições? Então, muito boa noite. Vou passar à leitura da ata em minuta da 9ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Maia do ano 2020. Aos 21 dias do mês de dezembro do ano 2020, pelas 21h30, reuniu a Assembleia Municipal da Maia na sua 9ª sessão extraordinária, conforme edital de 15 de dezembro de 2020. Presidiu a reunião o Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Maia, António Bragança Fernandes. A reunião decorreu nos termos legais, em modalidade mista, presencialmente na sala Dom Manuel I do edifício dos Passos do Concelho e por videoconferência através da plataforma Zoom para os senhores deputados que assim o solicitaram. A sessão iniciou-se com a verificação das presenças e foram dados a conhecer todos os pedidos de substituição. Ponto 1, Instrumentos da Gestão Previsional 2021 Maia Ambiente, usou da palavra o deputado Alfredo Maia, a Assembleia tomou conhecimento. Ponto 1.2, Plano de Atividades e Orçamento 2021 e Plano para o Triênio 2022-2024 EM, usou da palavra a deputada Carla Ribeiro, a Assembleia tomou conhecimento. Ponto 1.3, Espaço Municipal, Plano de Atividades e Orçamento 2021, usou da palavra a deputada Carla Ribeiro, a Assembleia tomou conhecimento. Ponto 4, Fundação do Conservatório de Música da Maia, Plano e Orçamento 2021, a Assembleia tomou conhecimento. Ponto 1.5, Reajustamento ou apuramento da dívida bruta efetuada no relatório de gestão 2019, apresentado em maio de 2020, relativo às entidades Fundação de Desporto, Fundação da Juventude, Fundação de Serralves e a APCT, Associação Parque Ciência e Tecnologia da Maia, foi aprovado por maioria com 2 abstenções da CDU e 2 votos contra do Bloco de Esquerda. Ponto 1.6, autorização prévia da Assembleia Municipal e delegação de competências na Lei de Compromisso e Pagamento em atrasos, foi aprovado por maioria com 13 votos contra da coligação O Novo Começo e da deputada Clara Lemos e 2 abstenções da CDU e do Presidente da Junta de Freguesia de Águas Santas. Ponto 1.7, Maia Ambiente, Empresa Municipal do Ambiente EM, relatório e contas referente ao primeiro semestre de 2020, usou da palavra o deputado Sá Pimenta, a Assembleia tomou conhecimento. Ponto 1.8, Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM, relatório de gestão e demonstrações financeiras individuais, primeiro semestre de 2020, a Assembleia tomou conhecimento. Ponto 1.9, Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM, relatório trimestral de execução orçamental, segundo trimestre de 2020, a Assembleia tomou conhecimento. Ponto 1.10, Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM, relatório trimestral de execução orçamental, terceiro trimestre de 2020, a Assembleia tomou conhecimento. Ponto 1.11, descentralização de competências, recusa de transferência de competências para os municípios no domínio da educação, da saúde e da ação social para o ano 2021. Inscreveram-se os senhores deputados Alfredo Maia, Alberto Santos e Sá Pimenta, o qual informou que a sua intervenção respeitava a este ponto e ao seguinte: foi aprovado por maioria com 3 abstenções da coligação O Novo Começo e do Presidente da Junta de Freguesia de Águas Santas. Ponto 1.12, descentralização de competências para as autarquias locais, deliberação de não atribuição de acordo favorável
à transferência de competências para a Assembleia Metropolitana do Porto para o ano 2021, das competências nas áreas de educação, saúde e ação social. Usou da palavra o deputado Alfredo Maia. Foi aprovado por maioria, com 3 abstenções da coligação Novo Começo e do presidente da Junta de Águas Santas. Ponto 1.13. Serviços municipalizados de água e saneamento, alteração do mapa pessoal 2021. Usou da palavra a deputada Carla Ribeiro. Foi aprovado por maioria, com 13 votos contra da coligação Novo Começo e 2 abstenções dos deputados Clara Lemos e presidente da Junta de Águas Santas. Ponto 1.14. Descentralização de competências do município para as freguesias, aprovação das minutas dos autos de transferência definidas no Decreto-Lei 57/2019, de 30 de abril. Usaram da palavra o deputado Sá Pimenta e a presidente da Junta de Freguesia da cidade da Maia. Foi aprovado por maioria com 4 abstenções do Bloco de Esquerda e da CDU. Ponto 1.15. Aumento do capital fundacional da Fundação Conservatório de Música da Maia. Usaram da palavra os deputados Sá Pimenta e Pedro Marques. Foi aprovado por unanimidade. Ponto 1.16. Recalendarização da despesa associada a projetos confinanciados inscritos no Plano Plurianual de Investimentos e no Plano de Atividades mais relevantes no âmbito do PEDU e outras candidaturas, alteração ao orçamento da receita e da despesa para 2020, a Assembleia tomou conhecimento. O Presidente da Assembleia Municipal propôs a alteração da ordem de trabalhos, o que mereceu o acolhimento unânime da Assembleia, passando-se assim à apreciação dos pontos 1.19 e 1.20. 1.19, postura de trânsito na rua Isolino Domingos da Silva com a via Lidador, freguesia de Vila Nova da Telha, aprovado por unanimidade. Ponto 1.20, postura de trânsito na rua de Vilar de Luz, na freguesia de Folgosa, aprovado por unanimidade. Ponto 1.17, plano de ação para a energia sustentável da Maia 2030. Usou da palavra o deputado Alfredo Maia, o qual requeriu que este ponto e o seguinte fossem retirados e posteriormente levados à votação numa próxima reunião da Assembleia Municipal. Usou da palavra o deputado António Fernandes. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou que o Sr. Presidente da Câmara retirou ambos os pontos 1.17 e 1.18. Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara. Pediu e usou da palavra o deputado Paulo Rocha para a defesa da honra e para prestar um esclarecimento ao Sr. Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara respondeu, esclarecendo a sua intervenção. Pediu e usou da palavra o deputado Alfredo Maia. E sendo 23 horas e 11 minutos do dia 21 de dezembro de 2020, a sessão foi encerrada e foi lavrada e lida a ata em minuta. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Márcia. Então vamos votar. Quem vota contra a ata em minuta? Quem se abstém? A ata está aprovada por unanimidade. Antes de terminar, eu queria agradecer-vos toda a colaboração ao longo deste ano que nos deram aqui na Assembleia Municipal, principalmente à mesa. Desejar-vos um bom Natal, um ano feliz, uma passagem de ano feliz para vocês e também para todo o público que está a nos assistir em casa. Um bom Natal, um bom ano e tudo bom, principalmente com muita saúde. Muito obrigado a todos. Bom Natal. Bom Natal. Bom Natal a todos também. Bom Natal a todos. Boa noite. Bom Natal. Bom Natal. Bom Natal, pessoal.